Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Voltamos a apresentar aqui diretamente dos estúdios da TV Manaim, programa de conteúdo bíblico da Igreja Cristã Maranata, cujo tema é a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E conosco, mais uma vez, participando ativamente deste programa, o querido pastor Leonardo. A paz do Senhor, companheiro. A paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os irmãos que participam conosco desse programa. Aproveitamos a oportunidade para falar da importância da sua participação, você que nos honra com a sua atenção, que separou esses momentos para aprender mais a palavra de Deus, você que participa pelo YouTube, curta esse programa, compartilhe, comente. Seus comentários serão de bastante relevância, importância para o aperfeiçoamento deste programa. Serão muito úteis para nós. Nós vamos falar hoje, neste episódio, conforme anunciado na semana passada, nós vamos falar a respeito da Trindade na tipologia bíblica dos patriarcas, os três grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, o avô, o pai e o filho, né? Nessa sequência aí. E cada um tem um significado. Quando nós falamos de tipologia bíblica, o que é isso? Um tipo bíblico é um personagem que viveu no Antigo Testamento, no Velho Testamento, e naquilo que eles foram perfeitos, homens e mulheres, naquilo que eles foram perfeitos, que foram obedientes, que viveram uma vida profética, esses homens apontavam profeticamente para aquilo que Deus estava preparando no Novo Testamento, na nova dispensação, a dispensação da graça. Então nós vemos muitos tipos bíblicos na Bíblia e nós vamos falar aqui hoje de três que significam, que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São os três grandes patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E nós vamos usar um texto bíblico que está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, e depois nós vamos citar também alguns textos de Gênesis. Mas o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele fala dos atos de fé, dos homens que viveram no passado, ele evidencia aqui algumas experiências vividas, aquilo que foi mais importante que Abraão viveu, Isaque e Jacó viveu. E o texto está em Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do verso 17, do verso 17 ao verso 19 e depois do versículo 21, que diz assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Agora o verso 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então nós vemos aqui a descrição de três homens de Deus, desses três patriarcas, mostrando para nós aqui a Trindade na vida deles, começando com Abraão, né, pastor Leonardo? Que Abraão é um tipo do pai, porque quando ele obedece a Deus como prova do amor que ele tinha ao Senhor, ele amava a Deus acima de todas as coisas, e Deus mandou que ele sacrificasse o seu filho. E Deus chama Isaque de o único filho. Na verdade, Abraão tinha outro filho, né, que era Ismael, só que aos olhos de Deus era Isaque, o filho da promessa. E a dor que Abraão sentiu ali, o sofrimento, a prova que ele sentiu, né, pastor Leonardo, prefigurava a dor do pai, por causa de um pacto na eternidade, que ele iria enviar o seu filho, o seu único filho, o unigênito filho, o Senhor Jesus, para vir a este mundo
para morrer em favor dos nossos pecados. Então a dor de Abraão estava ali, né, prefigurando, representando a dor de Deus. E a prova de Abraão mostra também que Deus provou o seu amor enviando o seu único filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, não para que o mundo perecesse, mas para que o mundo fosse salvo, né, pastor Ana? Amém. Essa experiência que está falando aqui na palavra é exatamente a vontade de Deus. Quando você vai falar a respeito de uma pessoa, quem é a pessoa? Quem é? E o Senhor quis se revelar. Deus quis se revelar ao homem. E Ele escolhe um homem pela dor, para nós sabermos o propósito de Deus na nossa vida. Qual é? Qual é o propósito da sua vida com seu filho? Você ama o seu filho. Você dá a vida pelo seu filho. Com prazer. E o Senhor mostra isso. A semelhança que nós temos de Deus. Ele mostra um homem que amou a Deus e teve fé. Quem é? Abraão. E o Senhor vai comparar Deus, Pai, a Abraão. Como? Você vai ver a minha dor para que você possa ser... Um pouco da dor, né? Isso, um pouco da dor, porque ele foi perdoado. Ele teve a experiência de entrega o seu filho. E nós hoje, quando fala isso para nós, posso tocar no seu filho? O Senhor falou isso para Abraão. E o Senhor compara nesse texto que Deus amou o mundo de tal maneira que ele fala dessa dor, que ele mostra em Abraão um homem que aceita a palavra de Deus, que teve fé, que Deus podia ressuscitar, que Deus podia livrar, que Deus podia operar. E o Senhor compara Abraão, Deus, Pai. Deus Pai. Isso mesmo. Pela dor. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não perguntou se você ia aceitar. Ele não perguntou se eu ia aceitar, se alguém queria. Ele não perguntou. Ele deu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida na casa do Pai. Morar com o Pai. Aceitar o Pai, ser filho obediente. Ser moldado pelo Pai. Então, Abraão é Deus, Pai. É interessante que nós podemos observar isso na palavra, né? Pela fé, Abraão ofereceu Isaque, seu filho. Então, Abraão, sentiu a dor da perda de um filho, mas de uma forma relativa, porque Deus poupou Abraão, né? No final ali, naquele momento final que ele ia sacrificar e amolar o seu filho, Deus poupou ele daquela dor. Mas o Deus eterno, o nosso Pai celestial, não foi poupado da dor da perda do seu filho. Foi de uma forma absoluta a dor que o Deus Pai sofreu por nos amar. Como prova deste amor, Jesus é a maior expressão do amor de Deus. Interessante, pastor Leonardo, é que nós vemos na Bíblia, os 3 patriarcas sofreram. Tanto, eu vou abrir um rápido parênteses aqui para falar disso. Os 3 patriarcas sofreram da dor da perda de um filho. Abraão está muito claro aqui, não é? Isaque também, quando ele abençoou Jacó e Esaú, Esaú jurou Jacó de morte, não é? Isso. E aí Jacó teve que fugir, nós falamos disso no episódio anterior, fugir por causa do juramento de morte. Então, Isaque sentiu essa dor. Será que o meu filho vai ser vingado da morte? Será que ele vai permanecer em vida? Ele sentiu essa dor, mas Deus o poupou também. E por último, Jacó, que sentiu a dor da perda de seu filho José. José, que foi vendido pelos seus irmãos e a túnica de José foi manchada, foi tingida de sangue e foi apresentada a Jacó, e ali ele chorou muito pela morte do seu filho, mas foi de uma forma relativa, porque depois, com seus olhos, ele vê José ainda vivo, não é? Então nós vemos aqui essa dor que era relativa, a nossa dor é relativa, não é?
mas a dor do pai, ela foi absoluta. Foi absoluto. Ele perdeu, ele deu a vida do seu filho para morrer por nós. Então nós vemos aqui a figura de Deus Pai muito clara, não é? Sempre quando nós falamos do Deus Pai, no Velho Testamento, está muito claro, não é? Agora, e o Deus Filho? Está na figura de quem aqui? Na tipologia bíblica de Isaac, que era o filho da promessa, aquele que herdou todas as coisas do pai Abraão. Num dos episódios anteriores, nós colocamos aqui Isaac como um noivo, não é? E Rebeca como a noiva, representando Jesus, né? O noivo, aquele que espera a Rebeca, a noiva ser preparada para o casamento. Então, nós vemos que esse texto de Hebreus apresenta Isaac como aquele que ia ser sacrificado, que ia ser oferecido. E o texto mostra aqui para nós que, numa figura profética, Deus recobrou Isaac, ou seja, Deus recuperou a vida de Isaac. A palavra recobrar significa isso, recuperar, tornar a trazer de volta, porque ele já estava condenado, havia uma sentença, não é? Ele iria morrer, mas Deus poupou a vida dele naquele momento. E o texto fala que é uma figura profética da ressurreição do Senhor Jesus. Amém. E foi, né? Porque Abraão aceitou a sentença. Quando ele aceitou a sentença, para ele, o juízo estava executado. E o Senhor mostra que Jesus tomou sobre si as nossas dores. Ele aceitou o juízo sobre ele para nós termos salvação. Em Isaac, que é o filho de Abraão, que até Jesus compara Abraão a Deus. Quando ele fala da parábola, né, Lázaro, pobre, ele fala Abraão, Deus, Pai. Então, essa figura está na palavra toda como o homem que pela fé aceitou o juízo. Então, a palavra toda é nesse sentido, porque a palavra é salvação. O juízo, para quem tem o Espírito Santo, é salvação. E esse momento que Isaac está lá, todo o juízo está preparado. Ele encontra o Cordeiro. Abraão viu o meu dia, né? A alegria, imagine a alegria de Abraão quando ele viu o Cordeiro. E a palavra para nós é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma grande alegria, irmãos, quando o Senhor fala conosco e você sente: meu pecado foi perdoado. Meu pecado foi perdoado. Por causa de quê? Eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus. O juízo foi retirado. Glória a Deus. Eu tenho vida eterna. Eu vou morar na eternidade. Eu vou para a casa do Pai. Eu estou de volta para a casa do Pai. Foi isso que Jesus preparou para nós. Deus Pai, Deus Filho. Nós temos essa oportunidade. Interessante. Então, assim como Isaac, de uma forma figurada, ele morreu e ressuscitou, né? Ou seja, teve a vida recuperada. Deus o poupou da morte ali, mas numa figura profética. Assim também o Senhor Jesus, mas de uma forma absoluta, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então nós vemos aqui a figura de Deus Pai na vida de Abraão, Deus Filho, o Senhor Jesus na vida de Isaac. E onde está o Deus Espírito Santo aqui? Está nesse texto que nós lemos por último, no verso 21, que fala de Jacó. Nesse contexto bíblico, até em outros contextos bíblicos, podemos fazer outras aplicações, mas aqui nesse texto, Jacó está representando aquilo que ele foi perfeito, ele está representando, tipificando profeticamente o Espírito Santo. Mas por que isso, pastor? Sabe por quê? Porque o povo da velha aliança, do Velho Testamento, o povo de Deus, com o qual Deus fez uma aliança, ele começou a ser formado a partir dos filhos de Jacó. Então, dali surgiram as 12 tribos de Israel. O povo de Israel é a família de Jacó, podemos assim dizer. Da mesma maneira, no Novo Testamento, quem edificou a igreja só começa
com a descida do Espírito Santo, com Pentecostes, não é? O Senhor Jesus deixou todo o fundamento, tudo preparado, os ensinos, o Evangelho, mas é o Espírito Santo quem edificou sobre o fundamento que é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo quem edificou a igreja. Então, a igreja ela é formada, ela é gerada pela ação do Espírito Santo. Da mesma maneira, Jacó. Mas por que Jacó representa o Espírito Santo também? Sabe por quê? No final da vida dele, o texto diz que ele adorou, ele fez uma adoração a Deus num momento de gratidão, já no final da vida dele, quando ele foi abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés. Nós não vamos entrar em detalhe aqui sobre a bênção que cada um recebeu, mas o que nós vamos enfatizar aqui é que o texto mostra que Jacó estava encostado pela idade avançada, encostado na ponta do seu bordão, na extremidade do seu bordão. O que é um bordão? Um bordão é um bastão, é uma espécie de uma vara, de um cajado. Era um instrumento que ele usou pela vida toda, porque ele era pastor de ovelhas. Mas nós vemos que este instrumento Jacó utilizou não somente para guiar as ovelhas, né? Porque o cajado é um instrumento para guiar a ovelha está saindo do caminho, o pastor vai lá e toca na ovelha, traz de volta. E nós costumamos dizer que o cajado representa, simboliza a direção do Espírito Santo na vida do homem. Por quê? Porque Jesus disse isso, Jesus disse aos discípulos que ele enviaria o seu Espírito Santo, o Consolador, e o Espírito Santo guiaria os crentes em toda a verdade. Então, o cajado de Jacó é a direção do Espírito Santo. E nós vamos ver, né, pastor Leonardo, que a vida dele toda, né, nós vamos trazer aqui uma passagem das Escrituras que fala sobre isso, não é? Que do capítulo 32 de Gênesis, no versículo 10, quando ele se encontra com seu irmão Esaú, ele relembra tudo aquilo que ele passou na vida dele. Deus prosperou demais a vida de Jacó, mas ele diz que quando ele fugiu do seu irmão Esaú, da casa dos seus pais, a palavra de Deus diz assim: olha, com este cajado, com o meu cajado, eu atravessei o rio Jordão. Olha que passagem belíssima da palavra de Deus, mostrando o cajado de Jacó, esse instrumento que ele usou a vida inteira dele. Nesse momento que ele fugia de Esaú, do seu irmão, ele não tinha rebanho de ovelhas, mas ele tinha um cajado, porque o cajado não é só para apacentar as ovelhas, não, servia de apoio para a caminhada, não é? O cajado, para as longas caminhadas, serve de apoio, para não fazer que nenhum membro do nosso corpo se canse. Então, Jacó utilizou o cajado, foi o único instrumento que ele se lembrou que ele tinha quando ele fugiu do seu irmão, quando ele atravessou o rio Jordão. E isso para nós tem um significado maravilhoso, porque profeticamente fala que nós, a única coisa que nós vamos levar aqui deste mundo para a eternidade, quando nós atravessarmos o Jordão, quando nós entrarmos na terra prometida, a única coisa que nós vamos levar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos levar, na verdade, vai nos guiar para o encontro com o Senhor. Amém. E essa passagem pelo Jordão fala de tudo que nós estamos falando, mas o Deus Espírito Santo, ele está conduzindo uma igreja. Qual o objetivo do Espírito Santo? É o Espírito Santo Consolador. Eu, com esse cajado, passei o Jordão. O Espírito Santo vai passar com a igreja. Com a presença do Espírito Santo na igreja, a igreja transcende. A igreja não está falando para você que você vai ser um grande empresário, que você vai ganhar essa vida, que você pode ser, glória a Deus. É toda a vontade do Senhor que a sua família tenha sustento. Mas o Espírito Santo está conduzindo uma igreja. Ele chora com gemidos inexprimíveis. E todo o objetivo do Espírito Santo é isso aqui. Passei o Jordão. Com esse bordão, com esse cajado,
tua vara e teu cajado me consolam. Vai consolar até o dia que você passar o Jordão. Sozinho, é você e Deus. Esse bordão, esse cajado, vai te consolar até o dia que você passar o Jordão. Eu passei o Jordão. Ele faltou sozinho, né? Passei o Jordão. Que coisa maravilhosa. Ele não tinha ovelha, não tinha nada. Mas passou o Jordão. Glória a Que Deus. bênção saber que o Espírito Santo ele está ao nosso lado, né? A palavra consolador no grego significa aquele que foi chamado para estar ao lado. O Espírito Santo ele não nos abandona. No capítulo 32 de Gênesis, todos conhecem essa passagem, aquele momento em que Jacó luta com o anjo do Senhor, o anjo com a letra A maiúscula, né? Ali, Deus era a manifestação divina, a teofania, que é a manifestação do Senhor Jesus no Velho Testamento. Quando o anjo do Senhor toca na junta da coxa de Jacó, e o nervo de Jacó ficou encolhido, e ele, depois daquele encontro que ele foi abençoado, ele passou a manquejar. A palavra de Deus diz que ele começou a mancar ali. Então o cajado, que ele já fazia uso do cajado antes, agora mais ainda, não é? Por quê? Porque ele tinha uma dificuldade de locomoção, uma enfermidade física, podemos assim dizer, não é? A idade já avançando, agora que ele ia depender ainda mais do Espírito Santo, do cajado que representa o Espírito Santo. Como o pastor Leonardo deixou bem claro aqui, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda nos momentos de fraqueza. É Ele que nos sustenta, Ele que nos apoia, Ele é o nosso amparo, é Ele que nos ajuda quando nós não sabemos o que fazer. Então nós temos esse cajado na nossa vida, diante das nossas fraquezas. Então hoje nós, até todo mundo conhece, já ouviu falar dessa expressão, outro sinônimo para cajado é bengala, né? Hoje as pessoas de mais idade, que têm dificuldade na locomoção, usam a bengala, né, para poder ter um apoio, para não cair. E é o Espírito Santo, o nosso cajado, que não nos deixa cair, que nos faz permanecer de pé na presença do Senhor. E para terminar, olha só o que Jacó ele diz ali próximo do leito de morte, segurando na ponta do Jordão, antes de abençoar os filhos de José, os seus netos. Ele fala lá em Gênesis capítulo 48, verso 15 a 16, ele dá um testemunho da vida dele, com muita gratidão. E quem lê, parece que Jacó está falando de 3 deuses aqui, mas não, Jacó está falando de um Deus único, um Deus triuno. Olha só o que ele diz em Gênesis capítulo 48, verso 15. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. Aqui ele está falando de quem? Deus Pai. Depois no verso 15 ele continua dizendo, o Deus que me sustentou. Aqui é o Deus Espírito Santo, esse cajado que ele nunca abriu mão, a vida inteira dependendo do Espírito Santo. E o Deus Filho onde está? Quando ele diz, no verso 16 do capítulo 48, o anjo que me livrou de todo o mal. Esse anjo com a letra A maiúscula, que é o Senhor Jesus, que estava presente com ele em todo momento, né, pastor Leonardo? Glória a Deus. É exatamente isso. E como você falou, ele passou a mancar e necessitar do cajado. Nós necessitamos do Espírito Santo. A partir do momento que nós temos essa experiência, né, com o anjo do Senhor, o Deus que nos sustentou, nós temos uma dependência do Espírito Santo. Nós agora precisamos, e como nós estávamos falando da marca, né, a marca dele agora não era só uma marca de um ser humano normal, de 2 pés. 2 pés e a marca. Ele está com bordão. Jacó tinha marca na cabeça, né? Porque quando ele dormiu quando ele dormiu e fez de uma pedra um travesseiro, agora ele tinha uma marca na perna também, na caminhada dele, né? Louvado seja o nome do céu por isso. Estamos chegando ao final deste episódio e que o Senhor possa abençoar todos os nossos queridos irmãos. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos continuar falando
né, no livro de Gênesis, da ação da Trindade. No livro de Gênesis temos muitos ensinamentos, muitas experiências vividas pelos servos do passado. Que assim Deus possa abençoar a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, companheiro. Amém. Paz do Senhor, pastor Luciano. A paz do Senhor a todos os irmãos que têm participado conosco e ajudado nesse programa.